Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha, terceira aula, né? Vou ser breve aqui porque eu quero finalizar essa parte de arquivos agora, né? Os bancos que eu já expliquei de sistema, os arquivos de sistema, então vou fechar essa parte agora com os grupos, né? Que a gente pode criar com esses arquivos aí, tá bom? Bom, nós vimos que nas aulas passadas nós trabalhamos aí com bancos e tabelas de sistemas, né? Todos eles são instalados naquele ato quando você baixa, né, o programa lá de banco de dados, o SQL Server, o MySQL, o PostgreSQL, e quando você instala, ele cria esses bancos, né, e esses arquivos de sistema, tá bom? Bom, existe uma subdivisão aí, né, nesses arquivos. Nós podemos citar, por exemplo, os tipos de arquivos que ele gera nessa instalação. No caso do SQL Server, nós temos aí o MDF, né? Eu creio que é o arquivo principal, né? É o arquivo primário. Nós temos também o NDF, é um arquivo secundário, vou explicar para que serve cada um. E o LDF, que são os arquivos de log. Tá? No caso do SQL Server, são criados esses três arquivos aí. Tá bom? Na verdade, são criados dois arquivos, né? O MDF e o LDF, que são obrigatórios aí, tá bom? Bom, para que serve cada um? Bom, os tipos de arquivos primário, no caso do SQL Server, basicamente contém as informações, né, do banco de dados, né? Por exemplo, você pode aí gravar dados do usuário e os objetos desse arquivo, né, de usuários, tá bom? A extensão é MDF, tá? Significando aí Master Data Files. Então, quando você instala o SQL Server e cria uma base de dados, vai criar esse arquivo aí, .mdf, tá? É o arquivo principal do banco. Cuidado com ele, porque vocês não podem perdê-lo, tá? O backup, tudo é feito através desse arquivo aí, tá? Bom, o segundo grupo de arquivos aí, o secundário, são arquivos definidos para o usuário, na verdade, né? A extensão para esses arquivos são os MDF, tá? Secondary Data Files aí, mas esses arquivos MDF são opcionais, né? Quando que ele vai passar a existir? Quando, por exemplo, a sua base de dados lá, o seu computador lá, quando você cria uma base, um banco de dados em SQL Server, você já especifica o tamanho máximo que ele pode ter, tá? Esse tamanho máximo você pode mexer depois, aumentar, né? Tanto, sem problemas. Mas, caso você queira ultrapassar esse tamanho máximo, né, você usa esses arquivos NDF aí para expandir mais o seu banco de dados, tá bom? Evita problemas, claro que evita problemas usando esses NDF aí, tá bom? Você pode, então, ficar despreocupado se sua base atingir um certo limite físico de dados, de tamanho, você pode usar os NDF para expandir, tá bom? E por último, nós temos os logs de transações, né? Como o próprio nome já diz, eles armazenam os logs. Tudo que acontece no banco é armazenado aí, tá? Lembrando que esses arquivos de log não devem ser apagados, alterados, tá? É somente para leitura, né? E eles são usados também no caso de haver algum problema na sua base de dados, você pode usá-los, as informações aí, para tentar restaurar, tá bom? Bom, a extensão para esse arquivo é o LDF. Esse arquivo aí, ele é criado obrigatoriamente junto com o MDF. Então, são basicamente dois arquivos criados quando você implementa lá o Create Database lá no SQL Server, tá? São esses dois arquivos, o MDF, que é o banco principal, né, vai conter todas as suas tabelas ali e tudo mais, e o LDF, que vai servir como log aí dessa base de dados, tá bom? Cada base que você criar, cada banco que você criar, vai criar um MDF e um LDF, tá bom? Cada base vai ter a sua separada, beleza? Bom, nós temos também os grupos de arquivos, né, ou file groups, né? Eles são agrupados, né, com propósito de disponibilidade e administração, tá bom? Para que servem esses arquivos, né? Vamos ver aqui.
Esses arquivos, por exemplo, secundário, né, o padrão, o grupo primário, o secundário e o padrão, são os grupos que são criados nesse momento aí, né, os file groups aí. Grupo primário, grupo secundário e grupo padrão. Para que serve cada um? O grupo primário, por exemplo, contém os arquivos primários, né? As tabelas, né? As suas store procedures aí que você for criar, as views que você for criar, estão nesse grupo primário aí, tá? Nesse file group primário aí, tá bom? No grupo secundário, por exemplo, são os arquivos que o usuário cria, né? E modifica também no banco, tá bom? E o grupo padrão são os objetos, né, que não são especificados nem pelo primeiro grupo nem pelo segundo grupo. Tudo que não faz parte do primeiro e segundo entra nesse grupo padrão aí de arquivos, tá bom? Bom, aqui nós temos um exemplozinho básico aqui, eu fiz um desenho aqui. Nós temos o nosso banco de dados, né, onde tem lá os seus grupos de arquivos, né. Então eu peguei um grupo desse aí e tenho 3 arquivos NDF. Esses 3 arquivos NDF são basicamente arquivos de uma base de dados. Só que eu peguei esses NDFs e coloquei em discos separados. Disco 1, disco 2, disco 3. Né? Podem ser na mesma máquina ou em máquinas separadas, mas são em discos separados. E dentro dessa ideia aí de separação, eu criei uma tabela para fazer a busca nesses arquivos. O que acontece quando você faz isso, né? Você divide a informação, por exemplo, em 3, né? 3 grupos, em 3 arquivos separados. Olha só, eles são analisados separadamente, ou seja, a sua consulta vai ser muito mais rápida, tá? Por exemplo, no exemplo acima aqui, ó, eu citando aqui, nós criamos 3 arquivos, foram gravados em 3 discos separados, tá? Todos os 3 arquivos fazem parte do grupo 1, como nós vimos aqui no desenho, aqui, no gráfico. As consultas feitas pela tabela criada terão um desempenho muito melhor, como eu falei para vocês, né? Por quê? Porque estão justamente separados em 3 discos, tá bom? Aqui está o desenho aqui exemplificando, né? A tabela, então, procura em 3 discos. Isso vai ser um desempenho enorme nas suas consultas, tá bom? E eu coloquei uma observação aqui dizendo o seguinte, os LDFs, né, os logs, eles não fazem parte de grupos. Ele faz parte do banco de dados em geral, tá? Então, os LDFs não podem ser separados, como no caso as informações aí do NDF, tá? Eles fazem parte, então, do banco de dados central, tá? Cada banco tem o seu LDF e não pode ser subdividido em grupos, tá bom? No caso, então, dos arquivos de log, beleza? Eu creio que nessas 3 aulas aí, nessas 3 aulas, né, iniciais, deu para exemplificar e explicar bem a diferença dos arquivos, tá? Dos bancos de dados instalados, dos grupos, né, que o banco cria nessa instalação. São informações que são padrão, né, são padrões que o banco cria na instalação, tá bom? Cada banco tem a sua particularidade, né, o PostgreSQL vai criar lá os seus tipos de arquivos, seus bancos, o MySQL também, o Oracle com certeza também vai criar, tá bom? Mas essa ideia geral de como funciona o banco, seus bancos de sistemas, seus arquivos de sistemas, vocês precisam entender para quando for trabalhar com um banco específico, vocês saberem que existe essa particularidade de cada um, tá bom? E existe a sua importância nesses bancos, tá bom? Vocês podem usar à vontade, como já exemplifiquei em uma consulta anterior, que você pode usar e abusar à vontade dos SQLs para buscar informação ali, tá bom? Bom, ficamos por aqui. Hoje fechamos esse grupo. Não vou iniciar um outro assunto agora, porque eu quero aplicar uma pequena avaliação com vocês, tá bom? Vou disponibilizar aqui, então, no nosso Classroom, ok? Até mais, pessoal.